Entramos na sala do tribunal onde Henrique Marcos Rodrigues Oliveira é interrogado. Ele é acusado de assassinar uma professora da escola dele, Cleide Aparecida dos Santos, e agredir seu filho, Anício. Henrique confessa a autoria do homicídio, descrevendo um histórico de mágoas e um estopim recente. Ouça as palavras dele. Você acha que emoções justificam matar uma professora? Vamos conferir o ponto de vista do agressor e os motivos dele. Você foi preso, você falou agora há pouco, no tráfico. Você chegou a ter uma prisão no tráfico, certo? Isso em 2022. Dia 24 de fevereiro de 2022 eu fui preso e acusado de tráfico, né? Agora, tipo assim, eu não tenho condena, não tenho sentença, eu não sei se confirmou o tráfico. Certo. Em 2022, você já estava com 24 anos. Se você disse que começou a primeira vez que você teve contato com droga... Em 2022, quando eu fui preso no tráfico, eu estava com 23, porque eu fui preso em fevereiro. Perfeito. E eu faço bom. aniversário em abril. Tudo bem. Você estava com 23 anos. O seu primeiro contato com droga, pelo que você está dizendo, foi aos 18 anos. Assim, usar drogas? Assim, porque cigarro é lícito, né? Mas drogas mesmo foi. Drogas foi mesmo. 17, meados de 17 e 18 anos. Certo. Eu passei a usar drogas. Drogas, só maconha também, né, doutor? Já abreviando, eu só usei maconha. Tá. Agora, entrando aqui na questão do fato que está sendo julgado, eu quero fazer algumas perguntas para você, porque você mudou um pouco o que você está dizendo aqui hoje com relação ao que você falou no seu interrogatório lá na delegacia, ainda em 2022, quando aconteceu o fato. Ok. Eu quero que você explique um pouco melhor sobre essas questões. A primeira coisa, você disse o seguinte, está no seu interrogatório na delegacia. Indagado sobre o que levou a fazer isso, disse que era maltratado pela vítima na escola Castelo Branco, quando estudou nesse colégio. Uhum. Aqui nós estamos em 2022. Você saiu da escola Castelo Branco em 2014. Sim. E você disse ao delegado que praticou esse crime porque você era maltratado na escola Castelo Branco? Olha, eu fui instruído por um advogado e ele perguntou para mim, falou, olha, o que aconteceu entre você e essa pessoa? Aí eu falei isso no depoimento, mas não foi o real motivo. E esse advogado, ele está no meu primeiro processo. Hoje, você disse aqui que o real motivo teria sido uma pessoa que saiu de capacete? Não. 2 pessoas que saíram da residência, 2 pessoas de sexo feminino saíram da residência com eu acho que foi até a que estava conduzindo a moto. Tá, mas você sabia quem eram essas pessoas? Olha, eu não sei porque... Eu não sabia que era professora. Assim, a fisionomia parecia demais, doutor. A que estava... Parecia quem? A vítima, com todo respeito. Parecia bastante. A altura, a cor de pele. E nesse momento que você disse que escutou isso daí, você se lembrou desses fatos lá de 2014? Não. Eu relatei na delegacia civil em depoimento porque eu fui instruído por esse advogado, ele falou, ó, o que aconteceu entre você e essa pessoa? Aí eu falei que lá atrás, pro delegado, tinha acontecido isso. Então isso é mentira. Mas eu fui tipo, meio que forçado a falar isso, porque o real motivo não foi esse. Qual foi o real motivo? O real motivo foi a questão da ameaça, do dia do fato que ela passou pela morte. Tá, você disse que tinha uma fisionomia de ser a professora Cleide. Aham. Aí você tá vendo, eu quero que você seja bastante sincero comigo. Ok. Você tá vendo uma professora, passa por você e fala alguma coisa, por mais que você não goste, e você se sentiu ameaçado, você achou que aquela professora ia te matar? Olha, que nem eu expliquei. Hoje, doutor, tem pessoas que por um fiasquinho de droga matam uma pessoa. Já vi em jornais que pessoas matam por dinheiro. Eu creio que ela tinha condição de pagar alguém para fazer isso. Foi por isso que eu tive esse motivo. Foi por isso que eu cheguei nesse motivo, sabe por quê? Por que o caso foi de madrugada? Na rua onde eu moro, é do lado de uma avenida, chama Wilson Quirino. E mais à frente, Radial Norte. O que acontece? Eu moro atrás da Radial Sul, na Rua das Azaleias. O que acontece? Eu indo dormir, já perturbado, muitas das vezes, até lá atrás, no início disso tudo, eu já pensei até em suicídio. Porque eu me senti muito sozinho, muito magoado com aquilo.
Eu fui Aquilo muito o quê? ofendido. Com a palavra, me chamar de bandido, que nem. Aí eu já escutei também na coordenação, eles falam, esse neguinho aí só veio pra comer Mas na peraí, escola. agora você está sendo contraditório. Explica melhor. Por quê? Eu te perguntei sobre esses só fatos quer saber a antigos. pergunta. Você falou que isso não importava. Não, por quê? Não é que não importava. O advogado falou assim: o que aconteceu com você? Não, você esquece o advogado. Eu não quero saber do É o advogado. depoimento, Eu senhor estou fala. querendo saber a realidade. O que levou você a fazer isso? Foi a história antiga desses relatos? Ok. Ou foi. O que Olha, foi? os relatos antigos eu já tinha esquecido, doutor, mas só que estava ferido. E o que acontece? Após eu escutar um insulto de falar, uai, ele tá com cara de morte, parece um defunto sonora sujo. Aí eu falei, uai, cara de morte? Uai, então eu vou morrer, uai. Sobre falar vagabundo, essas coisas, eu guardei no coração, que nem eu tô te falando. Tá. Mas eu não fiz por isso, eu fiz pelo motivo da ameaça. Porque eu me senti ameaçado. Eu falei, uai, ela não pode fazer, mas vai que ela pode pagar alguém. E no dia que eu fui me deitar, eu peguei com uma moto passando várias vezes na rua de casa. Mas peraí, você invadiu a casa dela, já era bem tarde, depois da meia-noite, não é isso? Sim, sim. Que hora que foi essa situação dessa moto? Você fala de passar na porta de casa? É. Lá, geralmente, passa muitas motos, doutor, porque é do lado de uma avenida e tem um rapaz que. Um rapazinho que gosta de. Tem um rapazinho que gosta de andar de motocicleta, assim, na rua. Não, eu tô perguntando que hora que você se sentiu ameaçado. Foi no mesmo dia? Não, Escuta, olha- não, deixa eu perguntar, depois você responde. Ok. Eu quero saber se foi no mesmo dia Da conversa? que você invadiu a casa da Cleide. Se foi no mesmo É. dia ou se foi em outro Não. dia. E que horas era? A questão de eu ter invadido foi após até a conversa que eu tentei ter com ela, o diálogo. Eu fui lá, tentei logar, eu fui até no segurança da prefeitura, eu falei, eu tô precisando de uma cirurgia, porque eu queria entupir esses buracos na orelha, porque eu tinha parado de usar brinco. E o segurança lá, se você puxar a filmagem, vai ter filmagem de eu ir na casa dela tentando diálogo com ela, com a mesma bicicleta, mas só que o senhor perguntou sobre. Mas peraí. Você já tinha falado aqui hoje Aham. que você viu a moto, ouviu isso que seria supostamente um insulto, aí senhor- você foi lá senhor dentro e fala- você viu que era senhor ela. Escuta, lá dentro você reconheceu que era ela. Agora você tá falando que antes você chegou aí procurá-la como? Olha, Como você sabia que era ela? Doutor, porque, uma pessoa saindo da casa de uma residência deve ser um morador, né? Aí, uma pessoa, duas, né, na verdade, duas pessoas de sexo oposto sair da residência e falou, deve que mora lá. E falou isso. Aí eu falei, eu vou lá, vai que eu encontro essa pessoa que ela tá lá, porque uma hora vai ter que estar lá. Aí eu cheguei lá, eu me deparei com ela. Aí eu falei, por que a senhora falou isso? Aí ela não falou nada, ela não me respondeu. Tá, mas me responde então. Na hora que você entrou na casa dela, você não sabia que era ela ainda? Na residência? É você, quando você entrou na Não, não residência, você sabia ainda... que era a casa dela, não. Então como você tá dizendo que foi atrás da escola para conversar com ela? Então, fui atrás da residência para saber se era qual pessoa. Falei, por que me ameaçaram? Saiu duas pessoas de moto dessa casa e falou que eu ia morrer, que eu tinha defunto, que eu tinha cara de defunto, que eu só andava sujo. Por que vocês têm alguma coisa contra mim? Aí eu não tive resposta. Essa é a resposta, doutor. Só um minutinho. Você disse lá no seu depoimento na delegacia na época o seguinte: indagado o que levou a tomar a decisão de matar a vítima, disse que viu a vítima ontem dentro da sua residência e a cumprimentou. Porém, a vítima o ignorou e não o cumprimentou. Que resolveu matar a vítima pelo fato de ela ter ignorado e o injuriado por muito tempo. Isso eu fui forçado a falar, doutor. Isso não foi o que aconteceu, eu fui forçado a falar. Forçado por quem? Eu fui forçado a falar, tipo assim, autoridades policiais que estavam no local, aí eu tinha que falar, o delegado você vai ter que falar, e o advogado também, isso falou para não citar, né? Mas ele também. Não é que não é para citar, é porque o que eu tô tentando esclarecer é a verdade, e não... É o que tá no depoimento. Mas esse depoimento, doutor, foi o que ele me perguntou. Mas o real motivo não era aquele. Ele me perguntou uma coisa que nem vamos supor, se eu te perguntar que essa cor aqui é branca, eu vou te falar que é branca. Se o senhor me perguntar que a camiseta do rapaz que está à minha esquerda é azul. Então, o advogado falou, olha, o que aconteceu no início de tudo, foi isso que eu expliquei. Aí eu falei para ele que eu invadi tudo, mas não foi por esse motivo. Na hora eu falei meio que forçado, sem saber, como se diz, no alto do flagrante, eu estava meio que perturbado.
Aqui, no seu depoimento da delegacia, você tinha falado que você invadiu a casa lá para conversar, que você não foi com a intenção de matar. Você lembra de ter falado isso? Não, hora nenhuma eu não falo. Sim, se eu falei, eu não me recordo. Você é rápido e prático. Aqui, no seu depoimento na delegacia, consta que você teria falado que ficou com raiva na hora. Você lembra disso? Não, a raiva que eu. Porque quando eu adentrei, eu tava com a raiva no coração mesmo. Um ódio, rancor, né? Eu não sei. Um turbilhão de emoções tomou conta do meu coração. E eu fiquei cego. Eu só me deparei. E de onde veio toda essa raiva? Olha, é que nem eu te expliquei do início, por isso que eu tô tentando explicar do início, para entender. Porque lá do início já veio aquelas acusações de bandido, criminoso, mas eu nunca fui um bandido e nunca fui um criminoso. Aí no caso que eu vinha cair com a droga, vinha coisa que eu me tornei um criminoso. Então, eu escutei palavras que me ofendeu bastante como ser humano. O senhor entende, doutor? Tipo assim, é que nem eu chegar no senhor agora e falar que o senhor é um bandido. O senhor não merece o diploma que o senhor tem, entendeu? É a mesma coisa disso. Porque eu nunca fui bandido, para que me chamar de bandido? Uma pessoa que foi estudada, como se diz, a dar ensino, tá chamando uma pessoa de bandido? Tá, mas só para finalizar aqui, você está dizendo agora que essa raiva é por causa dessa história aí que te chamou de bandido. Só que você acabou de dizer que a história era da ameaça. Okay. A raiva é da ameaça ou é de ter te chamado de bandido? Ó, eu guardei sobre a questão da escola, eu já tinha deixado quieto, a minha vida nem foi o fato ocorrido disso, né? Passou 8 anos, eu nem queria saber daquilo, mas não, eu tava superando, trabalhando, vivendo uma vida socialmente normal, porque todos têm dias bons, dias ruins, nem todo dia você acorda sorrindo. Mas nesse dia que eu escutei este insulto, foi onde eu perdi a cabeça. Aí, logo depois, alguns dias, eu fiquei matutando aquilo na minha mente. Falei, mas por quê? Será que eu vou morrer? Aí foi aonde eu fui pondo coisa na cabeça e eu falei, não vou morrer não. Eu fiz isso. Fui tomado por uma raiva, uma sensação muito ruim, sabe, doutor? De tipo assim, porque, se você saber que, ó, se eu te ameaçar aqui agora, falar que eu vou te matar, o que o senhor vai fazer? Como se diz, licitamente, de acordo com a lei, o senhor vai me dar um 147, né? Que é um artigo de ameaça. Mas eu, como uma pessoa que nem como dizem, como um traficante, recebeu uma ameaça, para mim eu falei, qualquer um pode me matar a troco de um dinheiro, de um troco de um droga, Tá bom. essas coisas. Doutora, as perguntas da minha parte eu encerrei e eu tenho um requerimento a fazer. É o seguinte, eu sou defensor público e estou atuando nesse processo há poucos dias, apenas para o júri. E estou aqui, né, pronto para fazer o júri, assim como estamos fazendo. Ocorre que, desde o meu primeiro contato com o acusado e também com o processo, eu sinto, e esse é o pedido, a necessidade da realização de um exame de sanidade mental no acusado. Eu gostaria de continuar, doutora. Consta do processo, interrogatório dele da delegacia, como acabei de mencionar aqui, consta diversos relatórios da escola com inúmeros problemas de comportamento, assim como eu mencionei, de relacionamento com vários colegas. Todos os relatórios estão no processo. 2009, 2010, falta de responsabilidade, sem compromisso, brincadeiras e conversas excessivas, atitudes inadequadas, falta de compromisso com os estudos, desinteresse, dispersão em sala de aula, comportamento infantil, tudo isso relatado pelas profissionais da educação ali daquelas escolas. Além de muitas faltas sem justificativa, falta de responsabilidade, as notas, enfim. Eu entendo, e esse é o pedido, que esse exame ele é muito relevante para o julgamento. Que caso o julgamento prossiga sem a realização do exame, haverá um prejuízo com relação à possibilidade de os jurados, as juradas, tomarem conhecimento de um relatório de um profissional médico sobre um possível problema de natureza mental ou psicológica do acusado. Como defensor público atuando no júri há 8 anos e meio, e eu acho que esse depoimento é importante até pela reação do público, eu tenho a dizer que essa é a primeira vez
na minha vida, em 250 júris, que eu faço esse pedido. Eu fiz 250 júris pela Defensoria Pública nos últimos 8 anos e meio, e essa é a primeira vez que eu peço para um júri ser interrompido, ser dissolvido o conselho de sentença por conta da necessidade da realização de exame de sanidade mental. Estou atuando em Goiânia há 8 anos e meio na segunda vara dos crimes dolosos contra a vida, só faço júri, 8 anos e meio, 250 júris, e eu nunca havia feito esse pedido. Porque muitas vezes as pessoas têm a impressão de que a defesa ela atua para prejudicar o andamento do processo, para evitar o julgamento, mas eu posso assegurar que essa não é a minha intenção. Evidentemente que se Vossa Excelência entender que o julgamento deve continuar, nós vamos continuar, naturalmente. Mas, eu reitero, essa avaliação médica, nesse fato, pelo próprio relato que o acusado trouxe aqui hoje, todos aqui percebem a natureza desse relato, enfim. E esse é o pedido com base no artigo 481, parágrafo único do Código de Processo Penal, que diz que se a verificação de qualquer fato reconhecida como essencial para o julgamento da causa não puder ser realizada imediatamente, o juiz-presidente dissolverá o conselho, ordenando a realização das diligências entendidas necessárias. Parágrafo único diz: se a diligência consistir na realização de prova pericial, que é o caso, o juiz-presidente desde logo nomeará o perito e formulará quesitos, facultando às partes também formulados. Enfim, esse é o pedido da Defensoria Pública e eu agradeço a atenção. Excelência, assim, no primeiro momento, na verdade, eu acho que todos estão surpreendidos em razão do requerimento, né, da Defensoria Pública quanto à instauração de incidente de insanidade mental em relação ao acusado. No entanto, para mim, enquanto representante do Ministério Público, tenho certeza que, para Vossa Excelência se compreender da mesma forma, é muito claro, claríssimo, evidentemente, que não existe a menor dúvida quanto à sanidade mental do acusado, do Henrique. E por quê? O primeiro ponto é em relação até mesmo ao atestado que o doutor Francisco Fabiano mencionou. O atestado em nenhum momento menciona questão de natureza psicológica. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que hoje, claro, o senhor tem toda a palavra, a questão relativa à própria instauração do incidente de insanidade mental, ela precisa, até porque é evidente isso, a existência de uma dúvida quanto à sanidade mental. É um pressuposto do próprio requerimento. Só que hoje, na data de hoje, eu confesso que eu fui até surpreendido pela própria articulação do acusado. Henrique Marcos Rodrigues de Oliveira foi condenado a 21 anos, 10 meses e 15 dias de prisão em regime fechado pelo assassinato brutal da professora Cleide Aparecida dos Santos e por ferir gravemente o filho dela, Anício Nonato da Silva Júnior. O júri popular, que contou com 25 jurados, decidiu que o crime foi cometido por vingança, de forma cruel e sem chance de defesa para a vítima. A Justiça também rejeitou a tentativa da defesa de alegar problemas mentais. O réu começará a cumprir a pena imediatamente. Curtiu o vídeo? Inscreva-se no melhor canal de cortes de tribunais e afins no YouTube. Louvado seja o Senhor!